Coreia do Sul é vendida como o sonho capitalista, mas na realidade é um pesadelo sintomático. Trabalhos exaustivos, recordes e uma indústria que transforma as pessoas em produtos. E no meio de tudo isso surge o BTS, um grupo que criticou o sistema antes de ser engolido por ele. Hoje a gente vai falar sobre a limitação da criação artística dentro do capitalismo, o ser humano como mercadoria completamente deshumanizada. A gente também vai falar sobre o consumismo, sobre, é claro, a misoginia, né? Que tudo que as mulheres gostam é extremamente ridicularizado. Só assunto top hoje, né? Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Fran e hoje a gente vai falar sobre essa questão, né, de como o BTS torna um produto, como todas as questões também. Vamos falar sobre a misoginia que tá intrínseca, né, que todas as mulheres gostam. É passivo de imensa crítica e é claro que o Quar não é diferente, né, nós somos majoritariamente mulheres. Então, vocês sabem. Vamos pro vídeo de hoje, que hoje o vídeo tá polêmico. Se você não conhece o canal aqui ainda, eu falo sobre o feminismo socialista, sempre com foco na mulher trabalhadora. Mas hoje o assunto é sobre a Coreia do Sul, e não tem como falar dos meninos do BTS sem falar de misoginia. Porque, é claro, tudo que as mulheres gostam é infantilizado, é menosprezado, é menos inteligente, é menos intelectual, né? Todas as besteiras aí que vocês já estão mais que acostumados que eu falo aqui, né? Quem acompanha já sabe que eu falo isso aqui sempre. Enfim, a Coreia do Sul tem uma relação com o trabalho que é no mínimo bizarra. Lá as pessoas chegam até a dormir no local onde é que elas trabalham. Contratos abusivos são extremamente recorrentes, inclusive na indústria do K-pop, tá, gente? A pressão para ser uma pessoa estudiosa, o melhor da turma, é gigante. Na Ásia toda é assim, na verdade, né? Na Ásia como um todo, não à toa os números de suicídios são gigantescos lá. Sim, isso é muito, muito bizarro. E por essas e outras coisas que lá é considerado, na minha humilde opinião, um inferno capitalista. E nesse país maravilhoso surge um dos maiores grupos da história. Queira você aceitar ou não. Mas por que eu tô falando deles especificamente, né? Então, eu sou fã deles há alguns anos. Eles foram e são as pessoas mais importantes da minha vida. Aliás, finalmente estão saindo do exército, né? Graças a Deus. E nos últimos 2, 3 anos, eu comecei a me radicalizar. E muita base da minha radicalização, né? Minha formação como uma pessoa política, como comunista, foi... Eles foram a base, né? Eles que deram um senso crítico pra mim, que foi super importante. E o trabalho deles é super politizado. Não só o trabalho deles, como o fandom também. É muito engajado em pautas sociais. Enfim, tá aparecendo aí na tela alguns dos perfis que é extremamente importante dentro da nossa comunidade. Repercute bastante as ações dos ARMYs também. Na minha análise, um dos grandes motivos de todo o sucesso deles foi por conta de toda a revolta contra o sistema em abstrato. Mas nos últimos anos eles vêm falando mais a palavra capitalismo, que era muito presente nas músicas deles no início, como No More Dream e N.O. Bepsei, entre muitas músicas. Eles expressavam muito bem a revolta com o sistema, com o modelo de educação sul-coreano, como é em N.O., por exemplo, com um modelo de trabalho, que é muito bem retratado em Bepsei, inclusive de consumo também, com o capitalismo, essas coisas. Né? A limitação da criação artística dentro do capitalismo. Eu sou fã somente dos meninos do BTS, não conheço muitos outros grupos, não acompanho. O pouco contato que eu tive com outros grupos foi nas premiações de final de ano que acontecem na Coreia, que são eventos que duram 5, 6 horas mais ou menos, e eu assistia tudo pra poder acompanhar eles, né? E assim, sinceramente, eu detestava do fundo do meu coração. E com todo respeito, eu não quero atacar nenhum grupo aqui, tá? O assunto é sobre o capitalismo. E todas as questões são sintomas do capitalismo, as coisas que eu vou abordar aqui, né? Quando eu acompanhava essas premiações, eu tinha certeza absoluta do quanto eu não gosto do gênero musical do K-pop. Sem exagero, era quase uma tortura ter que ficar ouvindo essas músicas e pra acompanhar as premiações, mas eu fazia mesmo assim, porque eu gostava muito de ver eles apresentando ao vivo e ver eles cantando ao vivo, era muito bom. Mas as músicas, assim, gente, terrível. E, de novo, é um sintoma do capitalismo. Essas músicas comerciais do K-pop são muito genéricas, sinceramente todas iguais. São músicas que não trazem nada de novo dentro desse gênero do K-pop. Esses grupos são literalmente treinados para serem consumidos. É só barulho, homem pelado com roupa de couro cheio de correntes esfregando no chão,
E eu vou... Tô citando um vídeo específico aqui, mas eu não vou colocar pra que vocês não tancar agora, né? Ou então, mulheres extremamente infantilizadas, com roupas curtas, infantilizadas, fazendo o tal do que chamam na Coreia de Aigo. E mais uma vez, isso não é ataque a nenhum grupo específico. Eu estou falando de um problema intrínseco do capitalismo. Tanto que eu nem tô colocando imagens, né, pra quem não conhece, pra quem não tá aderindo desse meio, pra quem não teve esse contato como eu tive a partir dos meninos, não tô colocando fotos pra vocês entenderem, por exemplo, as coisas que rondam o nosso universo, né, mas enfim, vão ter que acompanhar acreditar na minha palavra e procurar. E é claro, gente, existem exceções, mas sinceramente, a maioria eram assim. E esse sistema não dá escolha. Ou você repete o que vende, ou você some. Você não vai viver fazendo uma coisa que você gosta, se você não se vender desse jeito. E por que isso acontece, né? Eu acho muito curioso como dentro do capitalismo, chegamos a vender a nossa alma para fazer o que gostamos. E eu, sinceramente, acredito que isso é o que acontece dentro do K-pop. Inclusive, dentro do grupo que eu gosto. Infelizmente, eu vejo esse tipo de coisa acontecendo e dói como fã, sabe? Dói muito. Uma das críticas mais recorrentes aos meninos do BTS é como eles cantam algumas músicas em inglês e tal. As últimas músicas chegaram até a lançar um álbum. Um deles, na verdade, lançou um álbum inteiro em inglês. Sinceramente, isso é muito violento. Essas críticas são válidas. Na verdade, seriam mais válidas ainda, ao meu ver, se não tivesse um caráter tão moral sobre o trabalho deles. Eu, pessoalmente, acho muito violento que como um artista precisa abrir mão da sua nacionalidade, da sua língua, das suas tradições, para fazer sucesso, para poderem se sustentar fazendo o que querem, o que gostam e o que amam. Isso é o que deve ser criticado. Isso é uma coisa do capitalismo. Eu também imagino como deve ser violento para esses outros grupos de K-pop, possivelmente terem a sua liberdade artística limitada, por fazerem certas coisas, sempre a mesma coisa, sempre a mesma receita, sempre o mesmo copia e cola, inclusive até cerceando a própria vida individual, né, do artista, inclusive. Eles precisam vender para continuar fazendo o que gostam, precisam vender para se manter com um contrato, contrato com o capeta, que os grupos precisam assinar para poder debutar. Enfim, tudo isso é muito bizarro, sim, é muito violento. Que liberdade o artista tem de escolher isso ou aquilo da forma mais ampla quando você só é uma mercadoria. Mercadoria que precisa vender, precisa gerar lucro. O ser humano como mercadoria completa e desumanizada no meio do capitalismo. A gente sabe que o capitalismo tudo é mercadoria, tudo é mercadológico. Comida é mercadoria, água é mercadoria, saúde é mercadoria, moradia é mercadoria. E no caso do K-pop, até mesmo a relação entre os integrantes do grupo se torna mercadológico. E agora eu vou falar exclusivamente do grupo que eu acompanho, que é os meninos do BTS. Não sei como é que é os outros. Se você é K-popper, pode deixar aqui, tá? Nos comentários. E pra exemplificar isso, eu vou usar um programa IndieSup, né? Que era esse programa, eles passavam dias num lugar lindo, retirado, no meio do mato. E é claro, tudo foi documentado e transmitido. O que por si só, né, já é bizarro. Poderia ser sim saudável e tudo mais, poderia sim ser divertido. Sinceramente, eu gostei muito de assistir, acompanhar eles fazendo comida, eles se divertindo. Enfim, ver eles juntos sempre é um caos. Mas eu fui reassistir de novo, esses meses atrás, com um olhar mais maduro e crítico sobre as relações humanas e o capital, dentro do capital, levando em consideração toda essa questão da Coreia do Sul. Eu achei, assim, tudo muito esquisito, muito performático, muito desumanizado, sabe? Uma especulatorização, eu não sei falar. Uma especularização, eu não sei falar essa palavra. É um espetáculo sobre a intimidade deles, sobre a relação deles, que sem dúvida é linda, tá? Não duvido disso, mas posta dessa forma é desumanizadora. Vou dar um exemplo aqui. No segundo episódio, no terceiro, não vou me lembrar direito, né? O Jimin, esse rapaz que você tá vendo aí agora na tela, chama o Jungkook pra falar pra ele lá no quarto, pra ele ajudar ele no negócio lá fora. Se tinha estourado uma torneira, alguma coisa assim, é o que ele fala, né? Mas, na verdade, era pra colocar ele falar com o Tae lá fora. E isso, assim, falar uma conversa linda sobre o início do grupo, como eles começaram a conviver, como era difícil, os desafios e tudo mais. Tudo muito lindo, se não fosse pelo fato dessa conversa natural estar acontecendo na frente de várias câmeras, usando lapelas com a iluminação correta. E assim, gente, eu reforço aqui que isso não é um julgamento moral, não é sobre
eles, não é sobre uma escolha deles. É sobre a estrutura capitalista que torna tudo em mercadoria, até mesmo a relação entre pessoas. Tem que gerar lucros. No caso deles, entre os artistas por si só, é uma mercadoria posta à venda. A vida deles, a intimidade deles, tudo se torna uma mercadoria. Uma mercadoria para venda, para gerar lucro. A gente precisa consumir. Consuma. Agora a gente vai falar do consumismo, já que a gente entrou nesse tema. Na minha opinião, uma das sacadas mais geniais, né, para não falar filhas da puta, a empresa de música deles, foi explorar a capacidade de senso de comunidade que eles poderiam proporcionar ao fandom. E uma das diversas coisas que aproxima eles, né, que nos aproxima deles, é consumir os produtos. Não só consumir a relação deles, mas também os produtos que levam o rosto deles. Eles são uma mercadoria. Produtos deles, né, como álbum, pelúcias, aplicativos, pagar pra ficar perto deles em um evento, acho que é fansubs, eu não lembro como é que é o nome desses eventos, faz muito tempo que não acontece. Esses negócios são feitos exclusivamente, sabe, pra quem tem dinheiro, pra quem tem direito ao dinheiro. Quer ser fã? Então consuma. Tem que ser álbum aqui, né, tem esse outro, e esse outro produto, e essa Army Bomb. Tudo pra fazer você ficar mais próximo do seu ídolo através do consumo. E essa relação não se limita apenas nisso. Se expande para a relação de ídolo com a fã diretamente. Quer ser fã? Então você precisa ajudar a dar prêmios para eles em votações. Você precisa fazer stream eternamente. E se você não fizer, você não é fã o suficiente. Acredite, isso acontece dentro do fã e é muito bizarro. E eu só notei quando que isso era bizarro depois que eu, né, tornei marxista e tal, né, comunista. É um consumo que tem valido como fã. Assim como é o consumo que nos humaniza dentro do capitalismo. Agora vamos falar de um assunto terrível. Misoginia. Como eu disse no início, eu sou fã deles. E há anos eu passo por diversas situações misóginas. Não só por ser mulher, mas por ser fã deles, né? Tudo que as mulheres gostam é passivo de muita crítica. Tudo que as mulheres gostam é infantilizado. Nós fomos infantilizadas por gostar deles. Eu sei que sou considerada menos mulher, menos adulta, menos bonita, só por gostar deles. Até mesmo menos inteligente, sabe? E eu tenho certeza que você já viu conteúdos misóginos, talvez na escola, sendo direcionado para os armes. Você já viu alguém que você conhece no ambiente escolar que passou por essas situações? Algum priminho, alguma sobrinha? Talvez você tenha passado por isso, Armin. E assim, gente, eu tenho consciência de tudo que eu sou. Eu sou uma mulher adulta, inteligente, capaz, competente. Eu sou capaz de falar sobre teoria marxista, sobre filosofia, sobre lógica, sobre história, sobre economia. E eu também sou capaz de te mostrar os desenhos que eu fiz em aquarela do rosto deles. E também posso te mostrar as minhas tatuagens e contar as histórias deles que são em homenagem aos meninos. Posso te contar a história das músicas deles, que às vezes a gente tem que chegar a estudar as músicas dele pra entender. E é muito, muito linda. As piadas internas e as fake news do fandom. E também eu sou capaz de ter uma família, um namorado incrível, de qualquer coisa que eu queira. Porque apesar de ser mulher, eu também sou muita coisa. Organize-se, classe trabalhadora. Organize-se, mulher. Organize-se, Army. A gente não tem nada a perder na Revolução Socialista, a não ser os nossos grilhões. Siga a Liga Comunar no Instagram.